A isoniazida é eficaz na prevenção da tuberculose em crianças infectadas pelo HIV? Eu sou a acadêmica Caroline Costa e este vídeo é referente ao módulo de FC4 do professor Dr. Antônio José Grande, do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então, para melhor contextualizarmos a temática que será abordada neste vídeo, é necessário lembrarmos algumas questões a respeito da tuberculose. A tuberculose é uma importante causa de morbidade e morte na infância, especialmente em crianças HIV positivas. A infecção é causada pelo Mycobacterium tuberculosis e mais comumente resulta em doença respiratória aguda e crônica. Em 1994, a incidência de tuberculose infantil aumentou em países de baixa e média renda. Esse ressurgimento foi parcialmente atribuído à carga coexistente da doença do HIV, que é mais pronunciada na África subsaariana. A Organização Mundial da Saúde estima que dos 8,7 milhões de casos incidentes de tuberculose em 2011, aproximadamente 500 mil ocorreram em menores de 15 anos. Qual a relação do HIV com a tuberculose? A infecção pelo HIV tem grande impacto sobre a tuberculose. As crianças soropositivas têm um risco maior de desenvolver tuberculose primária do que as soronegativas. O prognóstico de crianças HIV positivas versus negativas com co-infecção por tuberculose é pior, com aumento de 6 vezes a mortalidade em crianças HIV positivas que não estão em uso de TARV. As crianças soropositivas, estáveis em uso de TARV, são menos propensas a desenvolver a doença de tuberculose e têm melhor resultado do que aquelas que não estão em uso de TARV. E a isoniazida? A OMS atualmente recomenda que os programas de HIV/AIDS incluam o tratamento profilático com isoniazida como parte de seu pacote de cuidados para pessoas HIV positivas. As diretrizes atuais recomendam 6 meses de TIP para crianças HIV positivas com idade igual ou superior a 1 ano, sem doença de tuberculose, mesmo na ausência de um contato conhecido de tuberculose. A TIP, por um período de até 3 anos de uso, é recomendada em adolescentes ou adultos HIV positivos. Agora faremos uma análise desta revisão sistemática, que tem como título Isoniazida na prevenção da tuberculose em crianças infectadas pelo HIV. Com relação à abordagem PICO, é possível afirmar que a população consiste em crianças HIV positivas menores de 13 anos sem doença de tuberculose atualmente, independentemente de história prévia de tratamento, infecção ou profilaxia de tuberculose. Incluíram-se crianças em terapia antirretroviral, TARV. Intervenção, profilaxia com isoniazida diariamente ou 3 vezes por semana. Comparação, uso de isoniazida versus o uso de placebo e outcome, que seriam os desfechos, seria tuberculose ativa ou morte. Objetivos dessa revisão. Resumir os efeitos do tratamento preventivo da tuberculose versus placebo em crianças HIV positivas sem contato conhecido com tuberculose, na tuberculose ativa e morte. Com relação aos métodos. 1. Tipos de estudo. Incluíram-se ensaios clínicos randomizados que avaliaram a eficácia do tratamento preventivo da tuberculose em participantes alocados aleatoriamente para tratamento preventivo para tuberculose e placebo. 2. Tipos de participantes. Incluíram-se crianças HIV positivas menores de 13 anos sem doença de tuberculose atualmente, independentemente de história prévia de tratamento, infecção ou profilaxia de tuberculose. Incluíram-se crianças em uso de TARV. Para estudos que incluíram participantes elegíveis e não elegíveis, incluíram-se apenas estimativas de efeito de participantes elegíveis. 3. Tipos de intervenções. Grupo de intervenção. Qualquer medicamento para tuberculose ou combinação de medicamentos. Grupo de comparação. Placebo inativo. Não foram impostas nenhuma restrição nas intervenções do estudo, como dose, duração do tratamento, tempo de medição do resultado ou co-intervenções. 4. Tipos de medidas de resultado. Como resultados primários, temos a tuberculose ativa e como secundários, a morte. 5. Métodos de busca para identificação de estudos. Com relação às pesquisas eletrônicas, é possível afirmar que foram pesquisados estudos em bases como Medline, PubMed, a Cochrane e Embase. Procurou-se também estudos em andamento de quimioprofilaxia em crianças HIV positivas em plataforma internacional de registro de ensaios clínicos da OMS e Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. 6. Coleta e análise de dados. Seleção de estudos. 2 autores examinaram os estudos independentemente para elegibilidade. Foram incluídos estudos que atendessem aos critérios de elegibilidade pré-especificados. Extração e gerenciamento de dados.
Um autor e um assistente de pesquisa extraíram os dados. Os autores da revisão, que criaram o estudo incluído, não participaram da extração de dados e avaliação do risco de viés dos estudos incluídos, de modo a manter a independência dessa revisão. Com relação à avaliação do risco de viés em estudos incluídos, avaliaram-se os seguintes domínios: adequação da geração de sequência de alocação e ocultação de alocação na prevenção do viés. A presença ou ausência de cegamento do participante da equipe para reduzir o viés de desempenho. O método de avaliação do resultado, se o mesmo método de avaliação foi utilizado em ambos os grupos, e presença ou ausência de cegamento do avaliador do resultado na prevenção de viés. Viés de atrito, observar a porcentagem de participantes incluídos nas análises finais e a descrição dos não incluídos. Comparamos também protocolos de estudos incluídos com artigos publicados para avaliar o risco de viés de notificação seletiva. E também outros tipos de preconceitos, outros tipos de viés. Atribuímos os seguintes julgamentos de risco de viés para cada tipo de domínio: baixo risco, alto risco e risco incerto de viés. Medidas do efeito do tratamento. Para resultados binários, calculamos razões de risco e intervalos de confiança de 95% associados. Avaliamos o efeito da intervenção, que seria profilaxia com isoniazida, em comparação ao controle, que seria o uso de placebo, no tempo até o evento. Evento este que pode ser ou óbito ou desenvolvimento de tuberculose, com as razões de risco e taxa de incidência com intervalo de confiança 95% foram apresentados nos relatórios do estudo. Com relação aos dados que foram perdidos, é possível afirmar que 2 estudos incluídos usaram uma análise de intenção de tratar para abordar dados ausentes da desistência de participantes e taxa de atrito foi baixa no terceiro estudo. Entramos em contato com o autor principal do estudo incluído por falta de estatística de resumo. Entretanto, não houve resposta deste autor. Avaliação da heterogeneidade. Utilizamos o teste Q² e a estatística I² para avaliar a heterogeneidade estatística. Consideramos a heterogeneidade estatística substancial quando o teste Q², que avalia se as diferenças observadas nos resultados são devidas apenas ao acaso, teve um valor de P menor que 0,10, e quando a estatística I², escrevendo a porcentagem de variabilidade nas estimativas de efeito devido à heterogeneidade, foi maior do que 50%. Por último, também é possível afirmar que utilizou-se a avaliação da certeza geral da evidência a partir do método de Grade, que será explicada um pouco mais à frente ainda neste vídeo. Resultados. Um estudo já havia sido incluído em versão prévia dessa revisão. 8 foram incluídos nessa revisão, sendo 6 excluídos. Assim, tivemos um total de 3 estudos, ou seja, 3 ensaios clínicos randomizados, com 991 participantes na revisão, sendo que 2 ensaios foram conduzidos na África do Sul e um foi um ensaio multicêntrico que foi realizado na África do Sul e Botsuana. Entretanto, a inscrição em Botsuana começou pouco antes do término do estudo. Com relação à análise do risco de viés, é importante dizer que somente em um domínio houve uma porcentagem de risco incerto de viés. Ou seja, o risco de outro viés não foi claro somente em um estudo, sendo que os outros 2 estudos estavam em baixo risco de outras fontes potenciais de viés. Agora, com relação ao Grade. O Grade analisa para a gente o grau de evidência referida nessa revisão sistemática, sendo que alta certeza é muito improvável que pesquisas adicionais mudem nossa confiança na estimativa do efeito. Certeza moderada. Pesquisas adicionais provavelmente terão um impacto importante em nossa confiança na estimativa do efeito e podem alterar a estimativa. Baixa certeza. É muito provável que pesquisas adicionais tenham um impacto importante em nossa confiança na estimativa do efeito e provavelmente alterem a estimativa. Certeza muito baixa. Estamos muito incertos sobre a estimativa. Agora, então, analisando o Grade, é possível afirmar que nessa tabela de profilaxia com isoniazida em comparação com placebo para crianças HIV positivas, não em uso de TARV, é possível afirmarmos que com relação à tuberculose ativa, ao analisarmos a coluna de efeito relativo, verificamos um valor de 0,31.
em intervalo de confiança que varia de 0,11 a 0,87, o que consiste a isoniazida em fator de proteção, e esse estudo como estatisticamente significativo, sendo que o seu grade é baixo devido a sérias indiretas imprecisões, o que é possível concluir que a profilaxia com a isoniazida pode reduzir a tuberculose ativa. Já com relação à morte, observa-se ainda nesta coluna de efeito relativo um valor de 0,46, com um intervalo de confiança variando de 0,22 a 0,95, o que consiste a isoniazida em fator também de proteção, e esse estudo como estatisticamente significativo. Com relação ao grade, que seria a certeza da evidência, em relação à morte, ele é baixo, devido a sérias indiretas imprecisões. Assim, é possível concluir que a profilaxia com isoniazida pode reduzir a morte. Já nessa tabela, que avalia a profilaxia com isoniazida em comparação com o placebo para crianças HIV positivas em uso de TARV, com relação à tuberculose ativa, na coluna de efeito relativo, obtivemos um valor de 0,76, com intervalo de confiança, variando de 0,50 a 1,14. Assim, é possível concluir a ausência de significância estatística, uma vez que a isoniazida, ora apresenta-se como fator de proteção, ora como fator de risco. Assim, com relação à certeza da evidência, observa-se que com relação ao grade, ele foi muito baixo devido a sérias indiretas imprecisões, o que pode-se concluir que não sabemos se a profilaxia com isoniazida reduz a tuberculose ativa. Já com relação à morte, avaliando-se a coluna do efeito relativo, foi obtido o valor de 1,45, num intervalo de confiança de 0,76 a 2,72, em que ocorreu o mesmo problema, uma vez que nesse intervalo de confiança, a isoniazida ora comportou-se como fator de risco, ora comportou-se como fator de proteção. Assim, com relação ao grade, é possível afirmar que ele foi muito baixo, devido a sérias indiretas imprecisões. E também não sabemos se a profilaxia com isoniazida reduz a morte. Com relação ao efeito das intervenções, isoniazida versus placebo. Então, aqui nós vamos inicialmente trabalhar com crianças HIV positivas que não estavam em uso de terapia antirretroviral. Então, com relação ao desfecho da tuberculose ativa. Um ensaio da África do Sul avaliou os efeitos da profilaxia com isoniazida em crianças HIV positivas que não faziam uso de TARV. Este estudo foi interrompido precocemente quando 263 dos 432 participantes planejados foram recrutados, devido a um resultado que atingiu níveis padrão de significância estatística. A profilaxia com isoniazida reduz o número de crianças que desenvolvem tuberculose ativa em 69%. Portanto, julgamos os resultados como de baixa certeza quando rebaixado por sérias indiretas imprecisões, como havíamos dito na análise da tabela do grade. E com relação ao desfecho da morte. Em crianças que não utilizavam a TARV, a profilaxia com isoniazida reduz a morte em mais de 50%. Rebaixamos o julgamento por sérias indiretas imprecisões, assim como também havíamos dito na tabela anterior de evidência grade. Agora, com relação às crianças HIV positivas em uso de TARV. Para isso, os autores utilizaram um gráfico de forest plot. Aqui neste primeiro gráfico, analisa-se o desfecho da tuberculose ativa. Aqui, analisamos o intervalo de confiança, que é representado no gráfico por este losango. Uma vez que ele atinge o limite vertical, é possível afirmar que não houve diferença significativa entre o uso da isoniazida e o uso de placebo. A mesma coisa acontece quando analisamos o desfecho da morte. Não houve também diferença significativa entre a isoniazida e o placebo. Agora, voltamos à pergunta inicial deste vídeo. A isoniazida é eficaz na prevenção da tuberculose em crianças infectadas pelo HIV? Bom, para respondermos a essa questão, é necessário que nós façamos a divisão em crianças HIV positivas que não fazem uso de TARV e HIV positivas que fazem uso de TARV. Então, com relação ao primeiro grupo, é possível afirmarmos que a profilaxia com isoniazida
pode reduzir a tuberculose ativa, evidência de baixa certeza, e também de morte, que também é uma evidência de baixa certeza. Em crianças HIV positivas sem exposição conhecida a um caso fonte de tuberculose e que estava em uso de TARV, a profilaxia com isoniazida não conferiu benefício, mas também não conferiu dano para a tuberculose ativa ou morte, sendo que ambos esses desfechos tiveram evidência de certeza muito baixa. Com relação à completude geral e aplicabilidade das evidências, a terapia preventiva com isoniazida é atualmente recomendada para prevenir a infecção por tuberculose em crianças HIV positivas. Foram 3 ensaios, sendo o número total de participantes 991 nesta revisão, que incluíram crianças HIV positivas, jovens e mais velhas, que vivem em áreas de alta prevalência de tuberculose. É importante falar que a maioria dos dados eram realmente da África do Sul, limitando a generalização dos achados da revisão para outros cenários, dada a variação global da resistência à isoniazida. Os ensaios foram insuficientes para detectar efeitos clinicamente importantes da profilaxia com isoniazida, tanto na tuberculose ativa e também com relação à morte em crianças HIV positivas em uso de TARV. Assim, são necessários ensaios controlados randomizados, com poder adequado para avaliar a possibilidade de eficácia da profilaxia com isoniazida adicionada à TARV. E por último, com relação a acordos e desacordos com outros estudos, afirmamos que os resultados desta revisão foram semelhantes ao de uma revisão da profilaxia com isoniazida em adultos, realizada em 2010. A profilaxia com isoniazida teve um efeito protetor maior na doença de tuberculose em crianças HIV positivas que não estão em uso de TARV, reduzindo a chance de desenvolver a doença de tuberculose ativa na infância em 69%, semelhante à redução de 62% no risco de doença ativa, encontrada nesta revisão realizada em adultos. Em contraste, a profilaxia com isoniazida não teve efeito significativo sobre a tuberculose e morte em crianças HIV positivas em uso de TARV. Essas descobertas foram consistentes também com este estudo realizado em 2010, relatando nenhum efeito sobre a morte em uma comparação de qualquer medicamento para a tuberculose em comparação com o placebo. Esses achados podem ser consistentes com o efeito protetor da TARV na redução do risco de tuberculose, doença e morte em crianças HIV positivas. Obrigada.